antes que seja tarde. Né? Quando nós já ouviu essa frase, antes que seja tarde, porque tem coisas que não esperam. E muitas vezes nós, homens principalmente, nós temos uma fama de procrastinar algumas coisas, né? Aquela torneira pingando em casa, né? Mas minha esposa, aquela clássica, né? Poxa, minha esposa toda hora me lembra, ela precisa ficar lembrando de 6 em 6 meses. É muita pressão, né? Em cima da gente, assim, para arrumar. Então tem coisas que não esperam, né? Então, a palavra depois, muitas vezes não nos acompanham. Aquele check-up que a gente precisa fazer. Depois eu vejo. Aquela situação que a gente precisa resolver. Depois. Quando a gente é mais jovem, a gente tem aquela sensação de infinitude, né? Não pensa que o tempo vai acabar, a vida vai acabar. Depois eu resolvo isso. Eu tenho uma vida pela frente. Quando você passa um pouquinho, dobra o famoso cabo da Boa Esperança, você já não olha assim, eu tenho uma vida pela frente. Você fala assim, eu tenho uma vida lá para trás. Né? Tenho mais vida para trás do que vida pela frente. Então esse depois, às vezes nos acompanha e às vezes o arrependimento vem porque o depois não chegou. Esse tempo depois, ele não é mensurável. Depois quando? Depois. Quando eu estiver melhor, quando eu estiver disposto. E essa disposição não vem. Ou aquela sensação de que ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Calma. As coisas não são assim, né? Ainda dá tempo. Dá tempo de resolver. Calma, até o final do ano eu resolvo. A gente está em agosto, gente. Peraí, até o Natal. Antes do Natal eu resolvo. Eu tenho certeza que antes do Natal eu vou resolver aquela situação com o meu cunhado. Porque pelo menos eu salvo a festa de Natal, né? Já que vai ter que encontrar. Então lá pelo dia 20... eu converso com ele, ainda dá tempo. A palavra nos diz lá em Efésios 5, 15, 16, sobre remir o tempo. Então, o que diz ali? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Por quê? Os dias são maus. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe se a gente vai conseguir ter aquela conversa amanhã. A gente não sabe se amanhã vai chegar. Então, a palavra nos diz que se a gente vive sem essa remissão, sem aproveitar as oportunidades, nós estamos sendo insensatos. Então a Bíblia fala em aproveitar ao máximo as oportunidades que nos são dadas. E essa procrastinação que muitas vezes nós fazemos, em situações que talvez a gente não vou dizer que não dá a importância, mas que não seja a prioridade, pelo menos naquele momento, faz com que sejamos insensatos muitas vezes. Na questão desse adiamento contínuo, não precisa levantar a mão, mas quantos aqui sabem que precisa fazer um check-up de saúde e não fizeram? Não vou nem pedir para levantar a mão. Qual foi a última vez que você fez um check-up? Hoje de manhã. Opa! Não, uma salva de palmas, né? Aí é o exemplo, né? Exemplo. Eu passo anualmente. Né? Semana passada, olha que beleza. Aí, ó, vamos pegar o exemplo bom, né? Agora, dê um exemplo, gente. Às vezes aquela conversa difícil que você precisa ter com o seu filho, com a sua filha, em que você adia. Não, vou ter que falar sobre esse assunto. Às vezes uma situação de algum comportamento que nós temos que você não busca ajuda. Às vezes alguma tentação, às vezes algum desvio de conduta, às vezes algum desvio de caráter. Você fala assim, não, isso aqui é normal, todo mundo faz. Não é tão grave assim. E a palavra nos diz, cuidado com a maneira que vocês vivem. Não seja como insensato. Aproveita a oportunidade ao máximo. Por quê? Os dias são maus. Se a gente for depender do dia bom, o dia que eu vou acordar assim, nossa, hoje eu acordei, eu vou resolver minha vida hoje. Hoje eu vou fazer tudo o que eu estou adiando para fazer. Você acha que esse dia chega, gente? Um dia que você acorda assim e fala, nossa, hoje eu despertei e vou resolver minha vida toda em um dia. Então, aproveitar ao máximo a oportunidade. E essa oportunidade, ela se apresenta como uma janela de tempo. Passou a oportunidade? Passou. Perdeu. Sabe aquela coisa? Perdi a oportunidade. Você já teve essa sensação de perder a oportunidade? Puxa, o bonde passou, a carruagem passou aquela hora. Eu perdi aquela oportunidade. Porque o problema não é a falta de direção muitas vezes, porque nós sabemos onde ir. Muitas vezes é adiamento.
Eu sei que eu preciso ir do ponto A para o ponto B. Eu sei onde fica o ponto B, eu sei quanto tempo leva, eu sei o que eu preciso fazer para chegar nessa situação, para resolver esse problema. Não é falta de direção. Eu não sei o que fazer. Às vezes acontece, lógico. Às vezes tem situações que você não sabe onde é esse ponto B. Mas quantas vezes que nós temos uma oportunidade, sabemos onde é o ponto B e nós não vamos até o ponto B e nós adiamos. E aí esse ponto B passou o ponto. Ficou para trás. Agora eu vou ter que achar o C, D, o E, o F. Às vezes eu estou chegando perto do Z e ainda não achei o tal ponto que eu preciso chegar. Então o problema não é falta de direção, é excesso de adiamento. E às vezes a gente pensa assim, eu tenho que resolver as coisas, mas algumas coisas morrem antes das pessoas. Muitas vezes a gente acha que aquela pessoa, quando eu comentei que quando nós somos mais jovens, a gente acha que nós vamos viver para sempre. Você olha o teu pai, olha a tua mãe, olha, as pessoas em volta, você acha que vai viver para sempre. E nós nunca estamos preparados para a finitude, para o fim. Alguém se prepara? Não, eu estou preparado para o fim. Eu tive, em menos de 2 anos, um pouco mais de 1 ano e meio, eu perdi minha mãe e perdi meu pai. E assim, nossa, mas eles já tinham idade e tal, não importa. A gente não está preparado. A gente não se prepara, olha, a partir de agora eu vou cuidar do meu pai e da minha mãe que estão ficando, então vou montar uma estrutura, vou decidir com quem que fica, o que vai fazer, quem que vai cuidar. Não! De repente cai no teu colo. E você fala, como que eu lido com isso? Mas não é o cuidado em si, é o preparo para o fim. E as coisas que muitas vezes a gente vê que morrem na nossa frente antes da pessoa partir. E às vezes é a confiança, a quebra de uma confiança. Não, depois eu restauro. Tem coisas, gente, que para restaurar, você pode até restaurar, mas fica como um cristal colado. Você percebe que está colado, não está inteiro. A intimidade, a vontade de tentar. Às vezes a gente está, numa relação conjugal, com a esposa, às vezes a esposa com o marido. Ele está sempre aí do meu lado. Eu posso ir fazendo, posso ir desgastando. Tem muita vida pela frente. Mas às vezes tem a vida pela frente, mas algumas coisas morreram. A confiança morreu, a intimidade está morrendo, a vontade de tentar, a vontade de você gastar energia, gastar o teu tempo, gastar intencionalidade para resolver uma situação, para mudar uma situação, muitas vezes ela está morrendo e a pessoa está ali. E a gente fala assim, mas o que está acontecendo? Não está mais tão disponível como era antes. Não está mais tão disposto, muitas vezes, a resolver aquela situação. Então, às vezes, a gente se vê num excesso de confiança, de que, qualquer hora eu restauro isso aí. Quebrou? Depois eu junto. Sabe aquela coisa? Depois eu junto. Depois eu resolvo. Depois. E às vezes uma situação, quando nossos filhos são pequenos, quando a gente tem a oportunidade de fazer certo, E às vezes, quando você menos espera, eles já são grandes, já são adultos. E você fala assim, qual foi a última vez que eu tive a atenção do meu filho, da minha filha, de forma integral? Às vezes você olha assim, mas eu já sou um acessório. Eu já virei assim... sempre quando o filho é menor, assim, vê o pai, me vê como herói, meu pai. Depois ele vê que o pai dele não é tão herói assim, que o pai dele é falho, que o pai dele erra, que o pai dele é imperfeito. E às vezes a atenção dela, aquela coisa não, meu pai só vejo coisa boa no meu pai, e começa a falar, não, mas o meu pai também é ruim. Também tem coisinha, fez cursinho da maldade também. Já foi, Tem uma natureza adâmica no meu pai. Ele começa a entender e ver aquilo. E já não é mais o herói. E chega uma hora que o foco do filho, dos filhos, já não é mais o pai. É a vida, são os amigos, é o sonho dele, dela, pessoalmente falando. Então, muitas vezes, o depois acontece, sabe aquela coisa? Pai, olha, o filho faz alguma coisa, onde que ele quer? Onde ele busca aprovação? É no pai, é na mãe. Sabe aquela coisa? Fez um desenhozinho. Pai, olha o que eu fiz. Fez qualquer coisa, pai, olha. Eu estava vendo um vídeo na internet que estava uma menininha assim dançando, não sei se vocês viram, dançando aquelas festinhas de escola, Eu acho que o pai não estava lá, e ela dançava, e olhava assim, e não via o pai.
E tava meio assim, tipo... Aí, de repente, acho que o pai chegou, ela viu, e ela fez uma carinha assim, ficou toda alegre, e começou a dançar melhor, não sei o quê, porque o motivo dela estava ali era mostrar para o pai. Pai, olha aqui, ó, eu ensaiei para que você me validasse. E chega uma hora que vai ser a última vez. E a gente não vai saber quando vai ser a última vez. Porque os nossos filhos vão querer a nossa atenção. Depois a gente vai ter que pedir atenção, clamar pela atenção dos nossos filhos. Não vai vir então mais natural. Depois eu vejo, depois eu olho. Pai, olha, sabe aquela coisa, gente? Às vezes eu estava conversando com uma pessoa, e falou assim, eu cheguei em casa, eu estava falando do dia anterior, cheguei em casa ontem tão cansado, mas tão cansado que eu queria era entrar assim num túnel, direto para a cama, assim, era... Só que ele tem uma filha pequenininha e disse que assim, a minha filha estava ansiosa porque ela preparou sabe aquela coisa, um teatrinho, de fazer um teatrinho ali? Diz que ela cheguei em casa, a sala estava montada, tinha uns brinquedinhos ali e estava com a cadeira que eu tinha que sentar, que eu era a plateia. E eu falei assim, ai filha, será que não pode ser amanhã? Desmoronou o mundo dela. Ela preparou o dia inteiro para o pai chegar. Aí ele viu ainda bem que ele conseguiu consertar. E falou, não, faz agora mesmo. Sentou na cadeira assim, já quase anestesiado. E a menininha, não, então tá, começou a fazer um teatro, começou a dançar, começou a não sei o quê. E aí ele falou, ainda bem que eu fiz isso. Porque às vezes o depois a gente acaba perdendo. Depois a gente não vai saber, a gente sabe qual que vai ser o último pai, olha, a gente não sabe. Talvez para mim, para você, talvez já foi, passou. A gente nem percebeu que dia que foi. Se perguntar qual foi a última vez que o seu filho queria fazer alguma coisa para chamar a tua atenção, para mostrar para você, você lembra? Mas teve um último dia que isso aconteceu, né? Então, esse distanciamento, esse depois, né? Eles não nascem grandes assim. Eles vão acontecendo nas pequenas coisas, pequenas ausências, pequenos desinteresses que vão acontecendo. Sabe quando vai perdendo interesse? Ou aquele desinteresse que vai acontecendo conosco mesmo? Quando eu falei do check-up, com a nossa saúde. Ah, não, o meu sogro, ele é falecido, aí ele era aquele homem que não ia no médico, mas de jeito nenhum, mas nem forçado, mas podia ser o que for. Aí ele falava para mim assim, eu não, se eu for no médico ele acha alguma coisa e aí eu tô ferrado. Era a visão dele assim, eu não vou, vai que acha, vai que eu faço um exame lá, minhas veias estão tudo entupidas, o que eu vou fazer? Vai que... Muita gente falando isso, gente, porque você fala assim, é racional isso? É inteligente? É sábio? É insensato, não é? A gente pensar assim. É o avestruz com a cabeça no buraco, ninguém vai me achar. Ninguém vai me achar, estou escondido aqui no buraco, só está a cabeça para fora. Então, são pequenas ausências, são pequenos desinteresses que a gente vai acumulando, quando você vê, você está literalmente largado. Literalmente... eu não estou falando só do cuidado com a saúde, estou falando nos relacionamentos, falando nas conversas que a gente evita, as conversas difíceis que muitas vezes você não quer ter e acha que o tempo resolve, sabe aquela coisa? O tempo cura tudo. Eu não sei quem inventou essa frase, gente. Tempo cura? Fala com um cara que está doente. Fala assim, não, o que você tem? É uma inflamação no teu estômago. Vai para casa, relaxa, daqui a um mês você volta. Tá com uma úlcera? Ah, não, beleza. O tempo cura a úlcera. O tempo cura. Gente, o tempo não cura nada. Se você não fizer nada, a tendência é piorar. Se um relacionamento tá ruim, ah, não, vamos... Sabe aquela coisa? Vamos dar um tempo. Já ouviram isso? Essa é a pior falácia que tem, né? Sei quem já fez isso quando era mais novo, assim, né? Tava desinteressado, assim, não, eu tô precisando dar um tempo para ver se eu gosto de você. Ah, balela! Quero me afastar, não estou interessado. É uma pequena ausência. Só que eu não tenho coragem de chegar e falar assim, não, vamos ter que romper porque não tenho mais interesse. Não, vamos dar um tempo e assim, depois não volta mais, né? Então, esse distanciamento não nasce de grandes rupturas muitas vezes. São as pequenas ausências, são os silêncios, é o desinteresse, é você olhar e não olhar mais com aquele brilho no olhar. É você olhar e não ter mais aquele interesse genuíno em reconstruir, em investir, em gastar tempo. Como eu falei desse rapaz que, puxa vida, estou cansado,
Mas ele olhou, ele conseguiu ainda enxergar que a filha dele ficou o dia inteiro esperando o pai chegar. Ela não estava pensando assim, não, meu pai vai chegar cansado e eu não vou fazer para ele não. Não importa, o pai estava lá. Naquele momento, para ela era a expectativa do dia. E às vezes a gente acaba deixando passar com pequenas ausências. Marcos 8,36 diz, por que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Depois eu vejo a alma. E o teu relacionamento com Deus, como é que está? Cara, estou trabalhando demais. Tem tempo. Depois eu vejo. Depois, o Leandro perguntou da igreja, né? Depois vejo, esse negócio de igreja. Domingo eu quero relaxar. Eu dormi o dia inteiro. Eu acordar às 5 da tarde. Aí eu vou acordar, comer e vou voltar a dormir. Beleza? Fica mais cansado. Isso acontece. Quem aqui que dorme bastante e depois parece que você acorda mais cansado ainda, né? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? É bíblico. O que adianta? Nada. Insensato. Não perder a oportunidade. Mas eu trabalho pra caramba. Não falta nada na minha casa. Falta a tua presença. Falta o teu interesse, muitas vezes. Pode ter comida, pode ter um monte de coisa lá que não falta. Tem lá bonitinho. Mas o principal está faltando. É o nosso interesse genuíno, muitas vezes, né? E se não tiver tempo? E se não der tempo? Pensa assim, gente. Todas as situações da minha vida, se Jesus voltar hoje à noite, ou se ele te levar, se ele falar assim, chegou a tua senha, chamar a tua senha. Não, mas eu estou saudável e tal. Não basta. Se ele chamar a tua senha, pensa assim, todas as situações na sua vida, na minha vida, estão resolvidas hoje? Estou dizendo assim, está resolvida? Não, eu tenho que ter uma dívida que eu não paguei. Não é isso. Mas assim, está resolvida as relações, as conversas que foram adiadas, continuam sendo adiadas, a falta de pedido de perdão. Será que todas estão resolvidas se Jesus voltar hoje? Aquela conversa que não teve, aquela pessoa que está aqui na garganta, que não desceu, que você não vai, que você sabe que às vezes precisa você chegar. Mas ele não pediu perdão, também não vou, não. Aquele traste. O dia que ele pedir perdão, eu vou pensar. Ele tem que se humilhar. O que ele fez para mim, tem que se humilhar. É isso que está esperando? A pessoa se humilhar. Gente, perda de tempo. Pensa racionalmente. Né? É uma oportunidade. Muitas vezes você testemunhar do amor de Cristo. Falar assim, realmente. Mas ele não... o cara não vai nem ligar. Será? Será que realmente... Ou aquela vai ser a oportunidade dele refletir e falar assim, puxa vida, tem alguma coisa diferente nessa pessoa. Tem um amigo meu que ele deu um testemunho, uma coisa assim, ele teve um problema com um marceneiro, que ele recebeu o valor e não entregou os móveis. E o cara, acho que é de Santa Catarina, se não me engano. Aí ficou aquilo, o cara enrolando, entrego amanhã, entrego. Até que o cara falou assim, cara, eu usei o teu dinheiro e eu tô sem dinheiro para comprar material, não sei o que vou fazer e tal. Aí ele falou, sabe o que eu fiz, cara? Eu peguei o carro e fui lá. Disse que chegou lá e falou assim, eu não vim aqui te cobrar, eu vim aqui falar de um Deus para você, que talvez a tua vida não esteja... E começou a pegar, o cara começou a chorar. Ele falou, naquele momento eu não quis exercer a justiça. O que eu ia fazer? Pegar ele pelo colarinho, chacoalhar e bater nele para ele devolver? O cara, mas foi safado, foi isso, foi aquilo. Não importa, mas naquele momento, para ele, fez mais sentido ele falar daquilo. Falou, olha, eu voltei leve. Não sei se eu vou conseguir, ele prometeu que ia resolver, mas assim, gente, o cara ficou totalmente desconcertado. Diz que a família, diz que saiu a mulher para fora, falou assim, o que é isso? Nossa, o cara veio aqui, em vez de bater no meu marido, veio falar do amor de Deus para ele, né? Que adianta ganhar o mundo inteiro? Recebi o dinheiro que ele tirou. Estou falando assim que a gente também tem que ser, né? Vamos aceitar tudo, mas será que a gente aproveita a oportunidade? A pergunta, gente, onde que você está? Muitas vezes a gente está nesse adiamento, na realidade nós estamos evitando. Quando você evita alguma coisa, geralmente você está escondendo alguma coisa, ou protegendo. Eu evitei que o bandido entrou na minha casa, que entre na minha casa. Então eu coloquei corrente, alarme e tal, é uma evitação. Mas muitas vezes a evitação é esconder. Eu evito que vejam ali a bagunça que está lá dentro. Sabe aquela coisa? Vamos receber gente em casa, já aconteceu com você? Mas não deixa entrar no quarto, porque eu peguei tudo que estava ali, joguei tudo no quarto, porque não dava tempo de limpar.
Aí chega lá e fala assim, você quer conhecer a minha casa? Quero, então tá. Então não entra no quarto, não deixa, vai me mostrar. Já aconteceu isso? Uma vez aconteceu. Eu vi que a mulher ficou assim, não, é que... Aí, não, é que te mostrar aqui, sabe aquela... Não sei, tem gente que gosta de mostrar a casa, né? A mulher ficou maluca quando o marido quis mostrar a casa. Eles tinham se mudado faz pouco tempo, quis mostrar a casa. Por quê? Porque ela arrumou toda a casa, mas pegou aquele monte de coisa, tinha aspirador, tinha roupa suja, ele jogou tudo no quarto ali, deixou ali, evitou. Geralmente, quando a gente evita, é porque a gente aprontou alguma coisa, que a gente colocou sujeira em alguma coisa. Então, se tem sujeira aqui, eu evito, eu protejo aquilo para ninguém chegar. Isso, gente, é parte lá de trás. Gênesis, lá no começo, chamou o Senhor Deus de Adão e disse, onde você está? Quando que aconteceu isso? Quando Adão evitou, o olho no olho com Deus. Por quê? Foi logo depois da queda. Evitou. Gente, todos os dias, Deus tinha um happy hour com Adão. Na virada do dia, acho que era aquele finalzinho de tarde, né? Na virada do dia, imagina, Adão, como é que tá os bichos aí? Plantando bastante, trabalhou. Oh, nossa Deus, tá? Imagina como que era a conversa. Nossa, tem umas frutas aí, ó. Primeira vez que eu chupei laranja. Nossa, olha, primeira vez eu plantei, o senhor deu aquilo lá, chupei laranja, coisa boa. Nossa, acho que a população do mundo inteiro vai gostar de laranja, né? E aí os bichos? Ó, dei um nome ali no bicho. Qual? Ah, esse aqui, ó, cachorro. Ó, que legal, cachorro. Ó, deixei Eva dar nome no outro bicho. Que nome que ela deu? Ornitorrinco. É mais complicado, né? A mulher não ia simplificar, né? Ornitorrinco foi Eva que deu. Então, assim, onde é que você está? Que está se escondendo? Às vezes tem situações que nos chamam... Onde você está para resolver essa situação? Não, mas veja bem, trabalhei muito. Não, mas veja bem, agora não. Deixa a situação resolver. Olha a situação do país como é que está. Esse ano não, vamos deixar passar. Deixa passar a Copa. Vai ter Copa. Não, vai ter eleição. Deixa passar a eleição. Não sei como é que vai ficar. E aí se virar. Não, mas espera aí. Vamos deixar para 2027. Esse ano já está... Estamos em agosto já. Né? Então deixa para lá. E Deus está... Onde você está para resolver? Cadê você? O que você está fugindo? O que você está evitando? Então muitas vezes a gente está evitando. E com isso a gente vai ferindo pessoas. A gente vai ferindo a nós mesmos. A gente vai procrastinando e morrendo nas pessoas, fazendo morrer nas pessoas a disposição em resolver a situação. Às vezes a pessoa não está mais lá, não está mais disposta a resolver. O tempo não cura o que continuamos ferindo. Que vem a questão do tempo novamente. Não tem como o tempo curar aquilo que a gente continua ferindo. Ah não, eu vou ferir. Aí vai chegar um momento na vida de maturidade que vai curar. Não tem jeito. Pega um alfinete, gente, e começa a espetar a mão. Todos os dias um pouquinho. Você acha que vai ficar só naquele furinho, sangrando, pingando uma gotinha? Aquilo vai infeccionar, aquilo vai abrir. Ah, mas era só um alfinete. Tadinho do alfinete. Não, nós continuamos ferindo. O tempo não vai curar. Agora, se você der uma picada ali com alfinete e tal, picou lá, resolveu, quer passar um alquinho, pá, acabou. Quando você vê, já nem de cicatriz mais tem. Agora, vai furando, continua furando, para ver onde vai dar. Qual é a parte que pertence a mim e a você? Que não depende dos outros. Ah, mas ele é difícil. Ah, mas ele também, você não sabe o que ele me fez. Ah, mas ela também? Ah, você não conhece. Ah, mas meu filho é complicado. Não dá para conversar com ele. Ah, mas o meu sócio, o que meu sócio fez, não tem perdão. Não, mas a minha esposa, você não conhece minha esposa. Você não sabe o que é, mas tá, não, tudo bem, não vamos entrar nesse mérito. Mas qual que é a parte que pertence a mim e a você? Tem uma parte que é nossa, gente, que nós podemos fazer. E às vezes não é a disposição de, quando aquela pessoa resolver, ela me aceitar, ela estar de braços abertos, aí eu vou tomar uma atitude. E muitas vezes a gente quer um tapete vermelho para resolver a situação. Não, vamos estender, por favor, resolva essa situação, está aqui o tapete vermelho. Às vezes a gente vai ter que resolver a situação no espinho, no meio das pedras, meio se equilibrando ali para chegar no destino. É a disposição, é não deixar para depois. Tiago 4,14 diz, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Gente, a gente não sabe.
Alguém aqui sabe o que vai acontecer amanhã? Até previsão do tempo. Muitas vezes a gente olha ali e fala assim, nossa, amanhã vai fazer sol. Tá chuva, chove pedra. Então assim, amanhã não tem. Amanhã não existe. Então, nós somos como uma neblina. A consciência da finitude não vai diminuir a vida. Ela devolve, porque é agora. O tempo é agora, enquanto dá tempo. Senão a gente pensa assim, não, realmente, a vida... Sabe aquela coisa? Para morrer basta estar vivo. Tem umas frases assim, tá, mas isso não diminui. Agora, se você tem a consciência que a vida pode acabar hoje, vai dar valor à vida. E não é assim, gente. Se você soubesse que você teria um dia de vida, como é que seria o teu dia? Fala assim, eu tenho mais um dia de vida. Amanhã é terça. Você tem um dia. Na quarta-feira, chama a tua senha. Como é que seria amanhã? O que você faria amanhã? Nossa, sei lá. Ia dormir o dia inteiro? Ia dormir o dia inteiro? Certeza? Devolve valor à vida. Sabe aquela coisa? Não, o amanhã não existe, é o presente. O presente é um presente. E às vezes a gente fica no presente lembrando do passado. Se você muito passado no teu presente, você fica depressivo. Muito futuro no teu presente, você fica ansioso. Então, gente, para viver bem, você tem que viver o presente. É hoje, é agora, né? Enquanto é tempo, ainda dá para conversar. Enquanto é tempo, ainda dá para confessar. Ainda dá para perdoar. Enquanto é tempo, ainda dá para voltar. Enquanto é tempo. Porque chega uma hora que não vai dar mais tempo. Que acabou. Então, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Escolha uma coisa. Quero lançar um desafio, gente. Estou terminando aqui. Escolha algo. Talvez a gente está conversando aqui, falando esse assunto, talvez tenha martelando alguma coisa na tua mente. Escolha uma, ou várias. Escolha uma. Liga, marca a conversa, peça perdão, conte a verdade, ligue, desinstale, volte. O que é desinstale? Desinstala, às vezes, alguma coisa ali que está te fazendo mal, que está te dando um acesso para alguma coisa que não deveria te dar. Você sabe o que eu estou falando? Volte, escolha uma coisa. E, nas próximas 24 horas, haja antes que seja tarde. Antes que seja tarde. Então, que Deus nos dê uma consciência desse presente, de fazer agora, ainda dá tempo, enquanto é tempo. Que a gente não seja procrastinador de resolver situações que a gente sabe que está na nossa mão para resolver. Às vezes, olhar ao nosso redor e ver o clamor das pessoas que estão ao nosso redor e que é com a gente, que o assunto se trata com a gente. Não deixar, não, alguém vai ouvir, alguém vai ver, alguém vai... Às vezes é com a gente, né? O Fabrício trouxe ali a situação, né, puxa vida, alguém que precisava ali. Se não fosse aquela hora, tinha que ser você. Não, alguém vai ver. Não, sou eu, esse alguém sou eu. E quantas vezes situações como essa se apresentam aqui na nossa vida, e aí você vê e fala assim, não, é comigo. Não é comigo. Sabe aquela coisa? Tem até uns memes assim, né? O que é? Mas eu que vou resolver? É você. Mas não tem alguém mais capacitado? É você. Não, mas tá um monte de gente capacitada. Tem, mas é você. E a gente assumir essa posição. Amém, gente? Vamos orar então. Deus amado, antes que seja tarde, Pai. O tempo é hoje. Tua palavra diz que não há amanhã, que a nossa vida é como neblina. Há tantas passagens, Senhor, que trazem essa urgência, Pai, de nos posicionarmos e resolvermos as situações que muitas vezes nós estamos procrastinando há dias, meses, talvez anos. E a gente não... Talvez tenhamos perdido oportunidades, sim, mas novas oportunidades nos são apresentadas novas situações, Pai. O Senhor nos ajude, Pai, a sermos proativos, Pai. Não procrastinadores, não que o depois muitas vezes não chega. E a gente tem essa consciência e tem essa sensação, essa convicção de missão cumprida. Quando o Senhor dá alguma coisa para a gente resolver, que a gente resolva. Porque a gente vai prestar contas para o Senhor. Pai. Então, Deus, não permita, Deus, a gente perder as oportunidades que o Senhor nos dá para resolvermos as situações e com pessoas que se apresentam diante de nós, Senhor. Então, que essa semana, nessas próximas 24 horas, que até amanhã a gente faça alguma coisa. Se o Senhor trouxe um incômodo ali no coração de alguém aqui, Senhor, que o Senhor possa, Deus, dar as ferramentas, dar os instrumentos para que ele avance, Deus. Então, que a gente não seja negligente com aquilo que o Senhor comissionou na nossa mão para agirmos e para fazermos, Senhor. Nos dê uma semana abençoada na Tua presença, nos perdoe das nossas falhas, dos nossos pecados,
e que a gente possa prosseguir para o alvo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.